Bem-vindo à nossa celebração de ceia, e é um dos encontros mais importantes da Iba Viva, porque é algo que Jesus pediu para que nós fizéssemos. Então, nós vamos participar de algo que foi ordenado por Jesus. Quero começar orando. Jesus, muito obrigado porque o Senhor foi até a cruz, morreu e ressuscitou, e deixou o pão e o cálice como um símbolo daquele dia que o Senhor esteve crucificado, o significado de tudo aquilo, o preço que foi pago e o resultado disso para as nossas vidas. Por isso nós te louvamos pela cruz e pela ceia. E nós queremos te adorar, dizer que o Senhor demonstra o seu amor para conosco. Isso é provado quando nós relembramos o significado do pão e da ceia. Agradeço muito a oportunidade de poder participar dessa ceia aqui hoje. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa ceia para você. Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, como Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se eu me perder no caminhar, se sua graça eu não notar, me lembre tudo pago está. Aleluia, que eu sempre me lembre. Vamos cantar juntos? Vamos lá! Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti.
assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais por vir. Aleluia, 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 que eu sempre me lembre. Vamos pensar um pouco que Paulo nos ensina a respeito da ceia. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios 11 e a gente vai ler do verso 17 ao verso 30. 1 Coríntios 11, de 17 a 30. Enquanto você vai abrindo, eu vou lendo, e o texto diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Essa frase final, essa afirmação final, há entre vocês muito fracos e doentes e vários já dormiram, traz o peso que uma celebração como essa, a ceia do Senhor, carrega ou cai sobre nós. A ceia é um memorial pedido por Jesus para que nós repetíssemos e o fizéssemos várias vezes, mas é um memorial que traz um conteúdo sério. Duas coisas são necessárias na celebração da ceia. Primeiro, os elementos, e a gente tem aqui o pão e o cálice. O segundo é a reflexão. Sem os elementos, o pão e o cálice, sem a reflexão, não acontece a ceia do Senhor de acordo como Paulo nos instrui. Sobre a reflexão, a ceia é sem dúvida nenhuma um momento que exige a atenção e a introspecção. É um momento que eu tenho que parar com tudo de fato na minha vida e olhar para o que Paulo, por intermédio de tudo aquilo que ele recebeu de Jesus, ele está ensinando, ele está trazendo, ele está apresentando. Então nós temos que parar e olhar que essa introspecção é algo importantíssimo. E Paulo nos ensina que não podemos participar da ceia de três maneiras. Ele diz indignamente, sem discernir e sem examinar. Então vamos lá. Primeiro movimento que Paulo nos traz, primeiro alerta que Paulo nos dá é participar da ceia de forma indignamente. Não é permitido. Portanto, todo aquele, diz Paulo, que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que isso significa? Assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana e refletida, sem parar para perceber ou atentar o que está sendo feito, sentar para participar desse elemento de forma despreparada,
traz para si aquela condenação final que nós lemos. É comer e beber juízo para si. Portanto, nós precisamos ter convicção do nosso compromisso com Cristo, com a sua igreja, antes de participarmos da ceia. Nós precisamos ter a certeza que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas que agora eu vou fazer algo de que Ele pediu que eu fizesse. Portanto, é fundamental participar na ceia de forma digna. E como é que a gente faz isso? Cara, a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar totalmente com o coração e a mente aqui, fazer com que todos os barulhos, com que todas as coisas que a nossa vida traz, as preocupações da vida, ou os agitos da vida, ou aquilo que tem chamado a nossa atenção, que tem feito barulho nos nossos ouvidos, nós precisamos sossegar e falar, agora é um momento sério que eu vou participar da ceia. Por isso, se a ceia é, sem dúvida nenhuma, a exigência de nós termos os elementos na mão, mais um tempo de reflexão, eu quero dar um tempo para você parar, você olhar para dentro de si mesmo e ver aquilo que está te tirando atenção. Quais são as coisas que estão roubando o seu foco? O que é que você precisa calar? O que é que você precisa emudecer, o que é que você precisa tirar da sua frente para que você esteja plenamente, inteiramente, integralmente neste momento olhando para o pão, olhando para o cálice, olhando para você, olhando para o corpo e olhando para Jesus. Então eu quero que você tenha um tempo para chegar aqui agora, acabar de chegar, de sossegar seu coração. E esse é o momento entre você, o seu coração e Deus. Gaste esse tempo orando e eu vou ficar calado enquanto você ora. O segundo alerta que Paulo nos dá é participar da ceia sem discernir o corpo. O texto está dizendo o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O crente, ele precisa, o cristão, aquele discípulo de Jesus Cristo, ele precisa olhar para o corpo de Jesus Cristo partido na cruz. Ou seja, a obra de salvação, de redenção, de aplacar a ira, de extirpar a culpa, de trazer sobre nós uma nova esperança, uma nova vida, de poder habitar na casa do Pai, de estar com Ele eternamente, de ser parte da sua família, de ser adotado como filho. É fundamental eu parar e olhar para o corpo. Eu não posso me assentar na mesa sem discernir o que é o corpo. Na igreja, presencialmente, por causa do Covid, a gente não levanta mais e vai lá na frente e pega um pedaço de pão e depois pega o cálice. Você, quando chega, você está recebendo já um cálice com o pão em cima, e você abre e você pode pegar o seu pedacinho de pão e você tem o cálice aqui nas mãos. Só que
esses dois elementos, eles simbolizam o corpo de Cristo, que é o pão, e o sangue derramado, que é o cálice. Olhar para o corpo é entender que o preço do pecado, ele é alto. Ele trouxe o sofrimento de Jesus Cristo, não um sofrimento qualquer, mas um sofrimento aplicado à morte na cruz. Um sofrimento que foi experimentado por Cristo naquela época com o pior tipo de morte, a pior condenação que algum ladrão ou infrator poderia sofrer. E Jesus, então, ele é cravado na cruz, é colocado espinhos na sua cabeça, ele é esbofeteado, ele é furado, pregos são colocados nas suas mãos e nos seus pés. Ou seja, o pecado trouxe um preço muito alto, que foi a morte do próprio Cristo. O próprio Deus que se encarnou, ele não encarnou para uma própria vida, mas ele tinha um destino, e o destino era a morte, o destino era a cruz, era o sofrimento. Por isso Jesus, ele passa a pagar o preço do pecado no seu próprio corpo. Mas também diz que o sangue é uma nova aliança. Isso é bacana, porque a compreensão da nova aliança significa que até a aliança anterior, todo pecado tinha um preço. Um animal precisava ser sacrificado. Um bichinho tinha que ser colocado no altar e ali ele precisava morrer. Na nova aliança, o que a Bíblia nos ensina é que o sacrifício de Jesus, ele é único e exclusivo e ele é definitivo. Nada mais precisa acontecer ou ser substituído no futuro. Quando Jesus é apresentado por João, João diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, era aquele o cordeiro que sofreria na própria carne uma condenação à morte e morte na cruz, e aquele sangue derramado seria suficiente para que nenhum outro sangue de nenhuma outra coisa na face da terra fosse derramado. Dessa forma, a ira de Deus para conosco foi aplacada, a nossa culpa sobre o pecado foi tirado, a nossa condenação em relação ao pecado também foi paga. Enfim, agora eu estou livre porque Jesus Cristo morreu na cruz, livre porque ele carregou sobre si a condenação do meu pecado, que foi uma morte cruel naquela cruz, mas livre também porque aquele sangue derramado trouxe para mim o perdão definitivo do meu pecado, a expiação definitiva do meu pecado, o retorno do meu relacionamento com Deus para todo o sempre. Isso é bacana. Então eu tenho nas mãos a obrigação de discernir os elementos. O corpo no pão e o cálice, o sangue no cálice. Mas também quando a Bíblia diz sobre comer e beber do corpo, ela também está falando para nós discernirmos o corpo de Cristo. O lugar onde nós estamos inseridos. Nós não somos salvos para vivermos isolados numa casa desigrejado. Nós somos salvos para estarmos inseridos numa comunidade. Nós somos salvos para vivermos em relacionamento. Nós somos salvos porque somos desafiados pela Trindade para viver como a Trindade. Pessoas diferentes, mas vivendo de forma unida, de forma única, de forma em conjunto, com a mesma fé, com a mesma mente, com o mesmo espírito, com o mesmo amor, na mesma atitude de Cristo Jesus. Ou seja, eu não posso participar da ceia sem olhar o corpo e discernir o corpo e os meus relacionamentos. Eu preciso parar agora e falar, Senhor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, porque esse pedaço de pão representa aquele corpo que pagou um preço altíssimo naquela cruz por mim. Muito obrigado, porque não precisa ser feito nenhum sacrifício a mais. Aquele sangue derramado é o sacrifício suficiente por toda a eternidade até que o Senhor venha. Ou seja, nenhum bicho, nenhum animal, nenhum ser humano mais precisará morrer, porque agora existe uma nova aliança. Muito obrigado também, porque tudo isso promoveu em mim a permissão de fazer parte de um novo corpo, o corpo do Senhor, aonde eu estou inserido no meio de irmãos que, como eu, foram redimidos pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Então é um momento agora para você discernir
E você precisa olhar para tudo isso. E discernir significa destrinchar, separar, entender, compreender e agradecer a Deus por tudo isso. Então agora eu também vou dar um tempo para você discernir. E depois eu volto conversando um pouco mais, apresentando o terceiro alerta de Paulo no momento da ceia. Vamos orar? O terceiro alerta dado por Paulo é que a gente não pode participar da ceia sem um auto-julgamento. É impossível não olhar para dentro de si. Diz, examine-se cada um a si mesmo. E então, só depois de examinar-se, coma do pão e beba do cálice. Nós podemos olhar para um momento como a ceia e não avaliarmos de fato o sacrifício de Jesus e não tratarmos o nosso pecado diante dele. Porque o que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você tem que nos levar a uma atitude de odiar o pecado. Porque o preço do pecado, ele foi muito alto. Paulo se considerava uma pessoa desventurada, sem a graça, maldita, porque aquilo que ele queria fazer ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele não queria fazer ele fazia. E ele diz, desventurado o homem que sou, eu não podia estar vivendo assim, foi pago um alto preço. Portanto, na hora que eu vou participar da ceia, eu tenho que olhar para este pedaço de pão e eu tenho que olhar para este cálice e dizer, isso é algo sério, é algo que eu tenho que me comprometer, eu preciso validar isso na minha vida. É fundamental que eu tire de mim o pecado. É fundamental que eu faça morrer em mim o meu velho homem. É fundamental que aquilo que eu era, eu não seja mais. Aquilo que eu fazia, eu já não faça mais. É fundamental que em mim brote rios de água viva. É fundamental que em mim eu viva uma novidade de vida. Portanto, não dá para participar da ceia sem olhar para mim mesmo e dizer, eu tenho pecado, Deus. E tenho pecado conscientemente. Eu sei que o Senhor tem tratado o meu coração. Tem relacionamentos, já que eu estou inserido no corpo, tem relacionamentos que precisam ser tratados, Pai. Tem homens que eu preciso pedir perdão ou que eu preciso perdoar. Tem mulheres que eu preciso pedir perdão ou que eu preciso perdoar. Tem a mim mesmo que eu preciso tratar e trabalhar diante do Senhor, confessar os meus pecados, dizer as minhas falhas, apontar os meus erros e assumir o compromisso, porque o preço pago na cruz, daquele corpo partido, daquele sangue derramado, foi altíssimo. E, portanto, eu não posso mais viver nessa condição ou viver de forma leviana sem o peso do que a ceia traz para mim.
Então agora é hora do auto-julgamento, da autoconfissão, de chegar diante de Deus e confessar o meu próprio pecado. E eu quero dar um tempo para você olhar para você mesmo e para você falar para Deus o que tem no seu coração que precisa ser tratado. E aí depois eu venho e aí a gente vai celebrar a ceia juntos. Vamos orar? A gente evitou os 3 erros apontados por Paulo. E agora é hora da gente participar da ceia, de tomar o cálice e comer do pão. Nós já entendemos que o preço pago foi alto e que por causa disso eu estou agora celebrando a ceia. A ceia não é um culto fúnebre, mas é um culto de vitória, é uma celebração de alegria, de conquista. A vitória sobre o pecado. Estou livre de condenação, eu conheci a liberdade. Mas mais do que isso, a ceia é a minha reintegração aos seios de Deus, à presença de Deus, a caminhar com Ele, a estar desfrutando da intimidade, a de perceber o amor dEle e ao mesmo tempo poder amá-lo de forma incondicional. Olhar para o pão e olhar para o cálice nos dá esse privilégio, então eu queria orar agora, agradecendo tudo isso. É a minha oração, Pai, é que o Senhor veio até nós porque o Senhor nos amava. A tua palavra é repleta de expressões do teu amor. O Senhor provou o seu próprio amor para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira. Por causa do teu grande amor, nos deu vida. A Bíblia relata vários movimentos do Senhor que são expressos porque o Senhor nos ama. Este memorial, esse pedaço de pão e esse cálice, também é a expressão do seu amor para conosco. O pecado trouxe uma consequência muito séria, tão séria que o seu corpo foi partido. O sangue derramado nos trouxe a vitória da reconciliação com Jesus Cristo. Nada depende da gente, mas o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz por nós nos basta para sermos considerados justos diante de Deus e termos paz com Deus, inseridos na sua família, na sua intimidade, convivendo na esfera e no ambiente, onde o amor é uma pessoa. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vamos comer e vamos beber juntos. Gostoso poder participar da ceia, gostoso poder relembrar o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, o significado da cruz, o pão e o cálice. Por isso a gente está comemorando. E para terminar essa celebração, nada mais justo do que terminarmos cantando, expressando toda essa alegria ao Pai, por sermos salvos por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz.
Que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar cantando. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu.